Fala galera, beleza? Se você quer ver como criar times dentro do nosso AWS EKS utilizando o EKS Blueprint, que é infraestrutura como código, então vem comigo. Eu sou o Bruno, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai continuar na nossa série de vídeos aqui de Kubernetes utilizando infraestrutura como código. E a gente vai definir os acessos para dentro do nosso cluster Kubernetes. E nada mais, nada menos do que a gente vai utilizar também infraestrutura como código. Como a gente já utilizou infraestrutura como código para criar o nosso cluster EKS dentro da AWS, nós também vamos utilizar a infraestrutura como código para criar os nossos times, que vão ser as pessoas que vão acessar esse cluster. E a gente vai criar dois tipos de times. A gente vai criar um time do tipo de application e um time do tipo de platform. Qual que é a diferença entre esses dois times? Os times de application, muitas vezes eles vão ter um workload rodando dentro do cluster. E para isso, a gente vai definir já que no momento que criar um time de application, eles vão ter já um namespace dentro do nosso cluster criado. E um time de plataforma é justamente o time que vai manter esse nosso cluster Kubernetes. Então são os SREs, os sysadmins, as pessoas com esse perfil. Então essas pessoas elas vão ter um acesso um pouco mais privilegiado dentro do nosso cluster. No entanto, elas são as pessoas que vão ter que ficar administrando. Por isso que é um application team e o platform team. Application vai representar as pessoas que vão colocar as aplicações para rodar dentro do nosso cluster, e platform é o pessoal que vai manter essa plataforma de maneira atuante. A gente também tem aqui na documentação do AWS EKS Blueprint como tudo isso funciona. Basicamente, hoje a gente vai acabar criando isso, mão na massa, mas eu vou deixar também para vocês o link disso nos comentários. O que a gente viu no nosso último vídeo sobre criar o cluster também já está lá no GitHub. Eu subi para o GitHub pessoal meu e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, bora lá para o nosso Visual Studio Code, que é onde a gente vai praticar. Bem, aqui no meu Visual Studio Code, eu já tenho definido aqui o meu cluster Kubernetes de maneira como código. Então, lembrar vocês que eu estou aqui na minha pastinha lib. Então, essa aqui é o construtor do meu cluster EKS, né? Então, basicamente, eu só criei e tenho ele rodando na AWS. E agora, para a gente conseguir começar a trabalhar com os usuários dentro do nosso cluster Kubernetes, basicamente a gente vai criar dois componentes, um componente de application team e um componente de platform team. Então eu vou criar já aqui uma pastinha nova, vou chamar ela de teams, porque são onde estarão os nossos times do nosso cluster, né? Então eu vou criar mais uma nova pastinha aqui e vou criar o application team, application team, e também vou criar o platform team. Então eu vou criar essas duas pastinhas. Perfeito. Platform team. Beleza. Dado que eu já tenho essas duas pastinhas, vamos partir para o application primeiro. Então aqui eu vou criar um index.ts, basicamente, porque é o nosso arquivo TypeScript, que é a linguagem que a gente adotou para trabalhar. E aqui dentro, sim, a gente vai definir o código do componente que vai criar esse usuário de aplicação dentro do nosso Kubernetes. Basicamente, a gente vai criar uma classe aqui, como a gente já viu, como funciona mais ou menos. Eu vou chamar ela de Team Application. E ela vai fazer o extends. Vai fazer o extends do Application Team. E o Application Team é uma classe do nosso próprio AWS EKS Blueprint. Então, o pessoal lá já implementou como criar isso, e basicamente aqui a gente só vai passar o construtor, então constructor, e vamos chamar ele. E aqui dentro do constructor a gente vai chamar o super, para chamar o construtor pai dessa classe. Aqui dentro do nosso super, o que a gente vai, na verdade, antes ainda aqui no nosso construtor, o que a gente vai receber de parâmetro? A gente vai receber o nome do nosso time, então vai ser um parâmetro do tipo string, e a gente também vai receber o account ID. E o account ID também é do tipo string, perfeito? E agora que a gente definiu os parâmetros do nosso construtor, as props do nosso componente, agora sim a gente vai chamar o construtor da nossa classe que foi herdada. Então a gente vai
chamar ele com super aqui, vamos passar um objeto e aqui dentro a gente vai passar o name, que é basicamente o nome do time que a gente quer criar. Então a gente vai utilizar o parâmetro que está vindo para nós e a gente também tem que passar os usuários que estarão dentro desse grupo. Então aqui serão justamente os usuários que a gente tem dentro da nossa AWS. E basicamente o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um new ARN principal e aqui sim a gente vai passar qual que é o ARN do nosso usuário da AWS. Então basicamente vai ficar aqui ARN, dois pontos, AWS, dois pontos, IAM, dois pontos. Aqui sim vai entrar o nosso account ID, dois pontos, user, barra, o nome do nosso usuário aqui. Então a gente vai querer utilizar, por exemplo, o usuário de application dentro lá da nossa conta da AWS, então, porque esse é o team application, perfeito? Bom, e a gente vai exportar essa classe. Agora que a gente tem esse componente criado, a gente tem que criar também o usuário dentro da nossa conta da AWS. Vamos dizer que a gente já teria criado esse usuário. Então, como essa é uma conta que eu tenho de teste aqui, eu vou utilizar o AWS CLI para criar. Então, eu instalei o AWS CLI na minha máquina e rodei o comando AWS configure para me conectar nela na AWS. Então, eu vou colocar AWS IAM create user e aqui eu vou passar o nome do meu usuário. Então, eu vou passar o -- username e o nome que é application. Perfeito, vou criar esse usuário, criou o meu usuário e também vou criar o time de platform também, que já para aproveitar que a gente está criando. Então, tenho esses dois usuários criados na minha conta da AWS, então eles correspondem a dois usuários IAM lá dentro. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o bind desse usuário IAM com o nosso cluster Kubernetes, para que essa pessoa que tem acesso a esse usuário na nossa conta da AWS consiga logar com as mesmas credenciais dentro do cluster EKS, para ficar um login todo integrado. Então, agora que eu já tenho o Team Application aqui criado, vamos criar o Platform Team. Então, eu também vou criar um index.ts aqui e basicamente a gente vai criar outra classe. Então, vai ser Team Platform, e vai fazer o extends também, Em vez de ser Application Team, aqui a gente também tem o Platform Team na nossa biblioteca do AWS EKS Blueprints. E aqui dentro a gente vai chamar o nosso construtor. Do nosso construtor a gente vai receber alguns parâmetros também. Hoje a gente só vai receber o parâmetro, por exemplo, do Account ID. Por quê? Porque o time de plataforma vai ser só um, a gente não vai ter mudanças no time de plataforma. Então aqui eu estou definindo que eu vou receber o Account ID, ID. E aqui dentro do construtor, de fato, a gente vai chamar o super para construir a nossa classe. Aqui dentro eu vou passar o parâmetro name e em vez da gente receber ele como parâmetro, como argumento, como próprio do nosso componente, a gente vai passar platform fixo. Porque a gente quer que o time de plataforma seja somente um, perfeito? Então por isso que a gente criou assim. E agora a gente vai passar os users. Os users, basicamente, a gente vai fazer um new ARN principal e vai passar o ARN do nosso usuário. O ARN do nosso usuário, a gente podia pegar ali no output, basicamente, mas a gente vai construir aqui de maneira dinâmica. Então é ARN, dois pontos, AWS, dois pontos, IAM, dois pontos, o nosso Account ID. Então, Account ID, dois pontos, user e o nome do nosso usuário, platform. Basicamente isso aqui vai fazer a ligação com o usuário platform, vai assumir o usuário platform dentro do nosso cluster Kubernetes e aqui a gente vai fazer o export também. E agora, se vocês viram um outro vídeo, a gente tem um parâmetro aqui no nosso builder de teams. A gente deixou em branco, então não criou nada, mas a gente poderia deixar sem também, não faria diferença nenhuma. Mas basicamente com esse teams aqui, o que a gente pode definir? A gente vai passar os usuários que a gente quer dentro do nosso cluster. Então eu vou dar um new aqui. New o que? A gente tem o nosso
team platform e o nosso team application. Então eu vou dar aqui team application. E o que a gente vai passar para esse team application? Ele está esperando dois argumentos. O primeiro é o nome do time. Vamos colocar o nome do time aqui de teste, por exemplo. E o segundo parâmetro é o account ID. Então, nosso account ID está aqui nesse parâmetro account. Beleza? Então, agora só vamos realizar um import, então. Então, vamos fazer um import aqui do team application. E agora, vamos fazer o new também do nosso platform team. Então, new team platform. A gente já tem os dois imports aqui em cima, beleza? E aqui em team platform, o que a gente vai passar? A gente só vai passar o nosso account ID, beleza? Passei o meu account ID, já tá ok. Vou dar um enter aqui só para ficar com quebra de linha, ficar um pouco mais fácil a leitura. E é basicamente isso o que a gente tem que passar aqui para eles. Então a gente está criando um time de aplicação do teste e um outro time de plataforma. Então eu vou criar dois times de aplicação, teste e teste 2, por exemplo, e um time de plataforma. Vocês vão ver que o Team Application ele vai criar um namespace para nós dentro do nosso cluster Kubernetes. Então até vou dar aqui um kubectl get ns para a gente visualizar os namespaces que a gente tem hoje no nosso cluster. Então a gente vai ver que não tem nenhum namespace com teste nem teste 2. Vamos guardar um pouquinho aí, até que o kubectl consegue pegar a resposta para nós, lá no nosso cluster. Beleza, então a gente tem um team test aqui, mas não tem o teste 2. Acredito que esse team test foi porque eu estava utilizando o teste e acabei não destruindo, mas a gente não tem o teste com E no final. Então aqui a gente está vendo que é teste com E no final. Vamos agora rodar um CDK diff para a gente visualizar quais serão as diferenças que vão ser mostradas para nós. Então, basicamente, a gente vai criar esses 3 usuários dentro do nosso cluster Kubernetes e os nossos 2 usuários de aplicação, eles vão criar um namespace, um para cada. Então, aqui a gente está vendo que a gente está deletando aquele teste, que é o que eu tinha criado anteriormente, e a gente vai criar um teste e um teste 2, e além disso a gente vai criar o nosso usuário de plataforma. Então eu vou já rodar aqui um CDK deploy para ele ir aplicando essas alterações. Como a gente tem bastante alteração aqui de IAM também, então ele vai solicitar para nós antes do deploy que a gente confirme essas alterações. Basicamente, agora o que o CDK está fazendo? Ele está transpilando esse código aqui de TypeScript para o nosso CloudFormation e ele vai aplicar essa stack CloudFormation dentro da nossa conta da AWS. Então ele transpilou já, está fazendo deploy para o nosso CloudFormation. Então a gente está vendo aqui que ele está criando change set e a partir do momento que ele começar a aplicar essas alterações, vocês vão ver que a gente consegue visualizar o progresso tanto aqui no terminal como lá no nosso console do CloudFormation da mesma maneira, porque ele acaba só refletindo o que está lá no nosso console da AWS para cá para o terminal. Então vamos dar uma olhadinha lá no nosso console para ver o que a gente já tem no nosso CloudFormation. Então CloudFormation, perfeito. E aqui dentro a gente vai conseguir ver qual que é a stack que a gente está em andamento. Então já estão todas em create complete basicamente. E agora essa atualizou para update in progress. Por quê? Porque a gente está atualizando o nosso cluster, né? Então, update in progress. E aqui no nosso terminal também vai estar update in progress. Então, ele está criando o IAM role dentro dessa stack. Então, ele atualizou a stack e agora vai aplicar todas as mudanças. Assim que finalizar, eu vou mostrar para vocês como é que ficou lá dentro do nosso cluster os namespaces. Pessoal, o AWS CDK terminou aqui. Então, vocês estão vendo o deployment time aqui de 144,97 segundos. Se a gente for lá no nosso console da AWS, estava o update in progress aqui, a nossa stack. Se eu der um refresh agora, ela já vai ter praticamente finalizado. Vamos dar um refresh aqui, update complete. E é o que a gente tem agora, a gente tem o nosso cluster com essas configurações aqui. Então a gente vai ter um namespace test, um namespace test 2 e vai ter o usuário de plataforma com os devidos acessos ao nosso cluster.
Então eu vou rodar um kubectl getNS aqui novamente para a gente visualizar se a gente tem esses dois namespaces a mais. Então a gente consegue visualizar aqui o team test, o namespace que a gente criou, e o team test 2. Foram 115 segundos atrás que esses namespaces foram criados. E cada um agora desses usuários aqui, basicamente, o nosso usuário application, ele tem acesso a esses dois usuários aqui dentro da nossa plataforma do Kubernetes. Então, um usuário do nosso AWS AM pode fazer bind com vários usuários dentro do Kubernetes. E foi isso que a gente fez aqui hoje. Então, hoje a gente aprendeu como criar os nossos usuários dentro do nosso cluster Kubernetes com infraestrutura como código. Se vocês têm alguma dúvida ou se vocês gostariam de ver mais alguma coisa sobre a parte do AWS EKS Blueprint, deixa aqui nos comentários que eu vou buscar responder de maneira mais rápida possível. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, valeu e até a próxima!